Como lidar com uma criança teimosa? Teimosia é a falha em obedecer às ordens dos pais e em implementar suas demandas, e se torna um comportamento fixo ou fenômeno comportamental quando a criança é determinada por sua opinião e rejeita qualquer ordem dirigida a ela. Mas a criança teimosa tem uma característica que tem dois lados, um negativo e outro positivo. Se for tratado com sabedoria, ele se tornará uma personalidade de sucesso quando crescer, assim como poderá fracassar e ter muitos problemas se for tratado incorretamente. Portanto, os pais devem prestar muita atenção a esta questão, longe da violência e dos espancamentos, e tentar controlar as emoções através da ternura, do cuidado e do amor para mudar esse comportamento e incentivá-lo a controlar sua teimosia, raiva e reações negativas e agir de maneira adequada no caminho certo. Causas da teimosia em crianças. A teimosia refere-se ao desafio de qualquer tipo de mudança. Uma criança teimosa responde a qualquer sugestão que lhe seja apresentada com negação ou resposta negativa, mesmo que essa sugestão seja do seu interesse, e isso muitas vezes pode perturbar os pais. Por isso é importante compreender os motivos que contribuem para que as crianças adquiram esse traço, a sua teimosia e desenvolvimento, e fazer desta questão uma das suas prioridades. Isso limita a sua tendência de ter essa característica no futuro. A criança adquire o traço da teimosia durante as fases de desenvolvimento, pois é uma característica com a qual ela não nasce. A criança teimosa não é teimosa em todas as situações com as quais interage, mas pode tornar-se teimosa em situações específicas devido à presença de uma série de coisas que podem despertar a sua raiva e, em geral, há uma série de razões que contribuem para a aquisição de teimosia nas crianças, incluindo os seguintes. Leniência dos pais na resposta ao filho. Às vezes, o filho adquire o traço da teimosia principalmente pela sua eficácia em conseguir o que deseja. Ele acredita que a teimosia é a única maneira de conseguir o que deseja. Se a criança conseguir convencer seus pais a realizar seus desejos por meio da teimosia várias vezes, ela começará a praticar isso como um truque para conseguir o que ele quer. Desejo de liberdade. A criança sente que a sua liberdade é restringida quando seus pais controlam as suas ações e insistem para que a criança cumpra as ordens sem apresentar quaisquer motivos ou recorrer à persuasão, sabendo que os pais podem controlar essas ações e controlar a criança com a intenção de preservar sua segurança. Manutenção da personalidade. Algumas crianças distinguem-se pela valorização da sua personalidade, o que inclui as suas ideias, crenças, coisas de que gostam, etc. Estas crianças não aceitam a presença daqueles que se opõem a elas nas suas ideias, crenças e desejos, e elas respondem a isso com extrema teimosia que chega ao ponto de não pensar no ponto de vista de quem encontra. E esse tipo de teimosia pode atrapalhar o desenvolvimento da criança, podendo afetar negativamente a forma como ela se relaciona e interage com outras crianças. Vingança. As crianças às vezes recorrem à teimosia como forma de se vingar de outras crianças ou de pessoas que lhes causaram dor anteriormente. Eles tentam irritá-los sempre que a oportunidade lhes permite. Falta de comunicação. Às vezes ocorrem mal-entendidos entre os filhos e seus pais durante a discussão de um assunto, e a razão para isso pode ser devido à tensão que aflige os pais ao enfrentar qualquer problema dentro de casa, principalmente problemas relacionados aos filhos. Por isso os pais recorrem a gritando um com o outro ou com as crianças para superar o problema, e então isso não ocorre. Métodos de comunicação que refletem negativamente nas crianças, pois elas se comportam mal, adquirem comportamentos teimosos e se apegam às suas opiniões sobre qualquer assunto. Imaturidade. As crianças na primeira infância são caracterizadas pela sua incapacidade de distinguir entre o certo e o errado, por isso tentam perceber o que o rodeia seguindo e imitando os outros, até serem capazes de perceber os fatos por si próprias, e durante essa fase não têm suficiente habilidades para fazer algo por conta própria. Então eles podem se tornar teimosos durante esta fase até entrarem no jardim de infância ou até começarem a escola. Comparação com outras crianças. É importante evitar comparar crianças com outras pessoas, pois comparações desnecessárias ou inadequadas prejudicam as crianças, pois podem levar a sentimentos de frustração e raiva em relação a outras crianças com quem são comparadas. Nesse caso, pode acontecer o contrário do que os pais esperavam. Em vez de encorajar as crianças a corrigirem o seu comportamento pode tornar-se mais teimoso em relação ao comportamento com o qual são comparados, pelo que as comparações,
sejam individuais ou de grupo, não serão a favor das crianças. Curiosidade: durante a infância, as crianças permanecem ansiosas para saber o que está acontecendo ao seu redor e descobrir o mundo ao seu redor. Este é um comportamento natural para crianças, mas pode se transformar em um comportamento teimoso quando elas tentam descobrir muitas coisas desnecessárias na fase inicial que estão passando. Apesar da importância da curiosidade para a aquisição de conhecimento. No entanto, algumas crianças ficam mais teimosas em aprender alguns detalhes. Modelos. Às vezes, os próprios pais podem ser a principal razão para os filhos adquirirem um comportamento teimoso. As crianças observam o estilo de vida dos pais, aprendem-no com eles e acompanham-no nas suas vidas, tais como seus padrões de sono, a forma como comem e como se comportam durante os problemas diários. Se um pai segue um comportamento teimoso para alcançar seus desejos, há uma grande oportunidade. Porque a criança toma seus pais como modelo e, assim, adquire um comportamento teimoso como seus pais. Como lidamos com uma criança teimosa? Existem muitos meios e métodos que os pais devem seguir com uma criança teimosa e nervosa para tratar esse comportamento indesejável, incluindo: negociando com a criança. A criança precisa sentir algum controle sobre sua própria vida sem sempre receber ordens dos outros, e por isso os pais devem tentar negociar com os filhos, discutir com eles o que querem, ouvi-los e compreendê-los, além de dar-lhes alguma liberdade para expressar. Os pais podem ajudar seus filhos fazendo-lhes algumas perguntas. Como, por exemplo, o que está acontecendo? Ou como posso ajudá-lo? Ou por que você está chateado? Ou o que você precisa agora? Pois é indicado que este método faz com que a criança sinta que é uma pessoa forte, capaz de expressar suas necessidades. Promover o bom comportamento na criança. A criança precisa receber elogios e elogios quando pratica um bom comportamento, pois isso a ajuda a se sentir segura e equilibrada, além de alcançar a felicidade em si mesma. Portanto, os pais devem elogiar e recompensar o filho sempre que ele apresentar um bom comportamento, seja em casa ou em local público. Por outro lado, quando uma criança faz algo ruim, seus pais devem discipliná-la. Respeite a criança. Os pais devem dar à criança respeito e apreço pelas suas próprias decisões e escolhas, e aceitá-las, pois a criança muitas vezes tende a rejeitar a autoridade que lhe é imposta, o que muitas vezes a leva a ser teimosa e indiferente. Portanto, os pais são aconselhados a ouvir a opinião dos filhos e entender o que eles querem, e tentar discutir com eles com calma para convencê-los e cooperar com eles. Proporcionar-lhes simpatia, carinho e amor, não ignorando seus sentimentos e pensamentos, e incutir-lhes confiança, sem tentar forçá-los, pois os filhos adoram que suas opiniões e escolhas recebam atenção dos pais. Redirecione a atenção da criança. Os pais podem ver seu filho caminhando para um comportamento indesejável e então devem distraí-lo desse comportamento ligando para ele e perguntando se ele quer brincar com um jogo específico ou assistir seu programa favorito. Para tanto, os pais devem manter sempre um grupo de distrações que a criança adora, e utilizá-las quando precisar, como guardar seus livros e brinquedos preferidos, ou preparar a refeição que gosta de comer, o que ajuda a distrair sua atenção e evitar quaisquer indesejáveis. Comportamento de sua parte. Dívida às tarefas da criança. A teimosia e a recusa da criança em atender aos pedidos dos pais podem resultar da sua incapacidade de cumprir as tarefas e deveres que lhe são exigidos. Neste caso, a tarefa deve ser dividida em partes menores com o objetivo de completá-la em várias etapas, com pequenos períodos de descanso, pois seguir este método pode limitar. Da teimosia da criança, leva a terminar melhor a tarefa do que tentar para terminá-lo em uma sessão. Participação infantil no trabalho. Tentar participar com a criança no trabalho em vez de lhe dar ordens pode ser uma forma bem-sucedida de evitar a sua teimosia, pois muitas crianças são sensíveis a receber ordens de outros, especialmente se isso for feito de uma forma que não lhes agrada, como levantar a voz ou tentar forçá-los, o que os faz tender a ser teimosos e, portanto, os pais devem tentar mudar a sua abordagem e estilo ao lidar com uma criança teimosa e tomar a iniciativa de participar com ela no trabalho exigido de ele, pois isso o levará a fazer o que tem que fazer sem sentir que está cumprindo ordens. Criando rotina na vida de uma criança. Ter uma rotina na vida de uma criança melhora seu comportamento e desempenho acadêmico,
pois ela consegue antecipar o rumo das coisas e acontecimentos do seu dia sem interrupções. Por exemplo, uma criança precisa de 10 a 12 horas de sono diariamente, enquanto dormir menos do que isso afeta negativamente o seu comportamento, por isso ela recorre à teimosia e ao comportamento destrutivo, por isso é preferível seguir uma rotina específica no dia a dia da criança. Firmeza no trato com a criança. Os pais às vezes devem recorrer à firmeza e seguir o método de advertência com os filhos. Quando uma criança apresenta comportamento errado, os pais devem alertá-la para que pare de fazê-lo, caso contrário será punida, tomando cuidado para que esse método não tenha efeitos negativos para a criança, pois o objetivo de segui-lo é corrigir a situação, para não prejudicar a criança. Não lidar com a teimosia de uma criança como um problema. Os pais não devem tratar a teimosia dos filhos como um problema. Em muitos casos, a teimosia é benéfica para as crianças em suas vidas. Por exemplo, pode dar-lhes persistência na procura de uma solução para um problema matemático que enfrentam, e também torná-los comprometidos com as suas próprias convicções que os evitam algum comportamento desviante no futuro. Recomenda-se fortalecer o relacionamento entre a criança e seus pais, pois quanto maior for o amor da criança pelos pais, mais ela os aceitará e responderá às suas demandas. Depois deixe espaço para a criança reclamar um pouco e expressar sua opinião sobre algum tema. Quando a criança faz algo que não quer, isso lhe dá a oportunidade de desabafar os sentimentos íntimos que esconde. Deve ser fornecido um modelo, pois a criança deve encontrar alguém para imitar em sua vida, e muitas vezes os modelos mais próximos dela são seus pais, por isso ela recorre à imitação de suas ações, sejam elas positivas ou negativas, pois segue o mesmo método de tratamento, o método de diálogo e discussão com os outros e o respeito por quem eles são. Mais velhos e outros comportamentos que servem de lição prática para o filho por parte dos pais. As diferenças individuais entre as crianças devem ser levadas em conta. Os pais não devem pedir ao filho que faça algo que ele não consegue ou não consegue realizar. É aconselhável permanecer firme em sua opinião e não ser tolerante. Os pais não devem ser rigorosos uma vez e ser indulgentes novamente no mesmo assunto, pois a criança não pode tolerar flutuações nos padrões, e o resultado será a sua recusa em implementar a ordem. Recomenda-se ignorar o comportamento desobediente e rebelde quando a criança está cansada e com raiva, e não insistir em cumprir a ordem até que ela se acalme. Recomenda-se acostumar a criança a ajudar, pois a criança pode ser ajudada a quebrar a teimosia deixando-lhe o papel de ajudante, e depois elogiando o que ela faz. O método de escolha pode ser usado com a criança. Em vez de dizer vá para a cama e durma, você pode dar a ele uma escolha perguntando: você quer história, X ou Y? Se ele responder, não quero dormir, então ele poderá responder com isto não está entre as opções e oferecendo novamente as opções. A teimosia e o nervosismo nas crianças são considerados um tipo de comportamento desordenado, que reflete os sentimentos de aversão e ódio da criança pelas pessoas ao seu redor. Esse comportamento pode vir da criança de forma consciente e voluntária, ou inconscientemente, portanto seu comportamento assume a forma de um hábito que ela pratica. A criança teimosa e nervosa precisa de atenção e cuidado dos educadores. Cuidado máximo e não se render, mas sim tratar rapidamente esse comportamento, além de não acostumá-lo a atender suas demandas com choro excessivo e insistência. Este comportamento não deve estar enraizado na psique da criança e não deve criar na sua mente a percepção de que todos os membros da família estão sujeitos aos seus caprichos e desejos. Portanto, os pais devem domar. A criança deve obedecê-los e os pais devem ajudar a criança a adquirir uma personalidade agradável entre as pessoas no futuro. O comportamento teimoso e nervoso pode ser transmitido entre as crianças, pois é possível que uma criança teimosa se torne um exemplo a ser seguido por outras crianças. Ressalta-se que o nervosismo da criança pode ser decorrente da angústia que sente, ou da tensão que sente por algum problema ou situação que vivenciou, e entre as manifestações do nervosismo estão, na criança, gritos intensos, ou brigas com os colegas e com aqueles ao seu redor, como seus irmãos e pais, ou roer unhas, ou chupar os dedos, ou sua intensa insistência no que quer. Recomendações para pais. É importante que os pais tenham habilidades para lidar com seus filhos e treiná-los, incluindo não exagerar na interferência dos pais na vida dos filhos.
Evitar o nervosismo excessivo diante dos filhos pelos motivos mais triviais, seja por problemas dos filhos ou por outros problemas enfrentados pela família. Evitar zombar ou criticar a criança, seja sozinha ou na frente de outras pessoas. Preencher o tempo livre da criança. Incentivar as crianças a resolverem os seus problemas sozinhas, ajudando-as quando necessário e prestando-lhes aconselhamento e orientação de forma justa e sem preconceitos de uma criança em detrimento de outras. Respeitar a propriedade de outros indivíduos. Evitar comparar o filho com os irmãos, seja qual for o motivo. Evitar mencionar que a criança é teimosa, seja na frente dela ou de outras pessoas. Lidar com a criança de forma flexível e evitar a tirania e o rigor nas ordens. Compromisso com a calma e o diálogo persuasivo e proposital caso a criança pareça teimosa em uma situação. Prestar atenção à comunicação entre os pais e garantir que a relação entre eles seja estável e não oscilante. Proporcionar oportunidades para a criança interagir com outras crianças de sua idade e incentivá-la a interagir com elas. Aproveitar o excesso de energia da criança de forma positiva. Proporcionar um ambiente familiar estável para as crianças. Os pais devem tentar compreender os aspectos psicológicos da criança para determinar as razões de sua teimosia. Evite punir a criança na frente de qualquer pessoa. Lidar com uma criança teimosa requer muita paciência e súplica. Que Deus conserte nossos filhos.